Olá, boa noite. Olha, gente, olha isso aqui. Ai, ai, ai. Boa noite. Ei, André, bem-vindo. Que alegria você aqui. Maria Kátia, Marcela. Oi, Mariana. Vamos lá. Gente, que alegria. Oi, Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo, e você? Tudo jóia? Mudou o visual, foi? Mudei. Ai, ficou ótimo. Eu vou Ah, te dizer que você é Alice Grande, né? né? Muito, Parece. é muita coisa, gente, é Só que ela é muita. muito mais bonita. Olha, é uma disputa acirrada, viu? É uma disputa acirrada. Até parece. Tá Agora, tudo bem por eu, aí? eu não sei se você está fazendo isso para parecer que vocês são gêmeas, com um pequeno lapso temporal. Não é? É pra É, confundir. é verdade. Tá tudo bem, eu tô muito feliz de você estar aqui. Muito Eu também, obrigada. querida, muito feliz de te rever virtualmente, né? Que É, é o que pois tá é, tendo por enquanto. é, é o que tem para hoje. É o que tem pra hoje. Espero que a Alice esteja bem, Tá seu bem. marido também, E que em você? breve a Sua... gente possa tomar Tudo. um café de novo. Sim, se Deus quiser. A Sua galerinha tá bem, tá bem? É porque tá bem. são. Eu nem falo como é que estão, né? Porque é um grupo, assim, é um. Né? São É, cinco. Cinco, né? cinco, Cinco. cinco. Cinco, os cachorros, os gatos e os passarinhos. Então, estão bem, graças a Deus, todos bem. Olha, todos muito bem-vindos. Mariana é sabe desses presentes que a vida nos proporciona? Ela é uma e eu agradeço ao Bernardo e à Alice que nos apresentou, né? Porque talvez se a vida fosse diferente, a gente não teria se esbarrado. É verdade. E como eu sempre faço, eu antes faço uma leitura e depois a gente engrena no papo. Aí eu vou deixar, depois que eu fizer a leitura, que você se apresente para as pessoas que estão chegando e a gente vai bater esse papo lindo. Vamos. Eu sempre faço leitura de alguns livros, ou eu faço convites de Sheila, ou uma psicografia de Noel Rosa, ou do Carlos Torres Pastorino, mas hoje eu vou fazer, eu tô aqui, eu sei ela, mas eu vou ler porque posso me engasgar e sempre que eu leio essa música eu fico meio, sabe? Chama Sementes do Amanhã, ou Nunca Pare de Sonhar, do Gonzaguinha. Que é assim, ó. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Essa música me inspirou muitas vezes na UTI, me inspira diariamente. Vamos lá fazer o que Vamos, será. vamos. Essa música é lindíssima. Eu também. Eu sou muito fã do Gonzaguinha. Acho ele compositor extremamente sensível e, e comprometido com as humanidades, né?
Então, acho que foi uma escolha linda. Então é isso, olha, eu vou me apresentar, que a gente combinou assim, mas já deixo o pedido para a gente fazer isso bem dialogado, né? Bem conversado, que eu acho que é a melhor forma da gente conversar sobre qualquer coisa, né? Então, vou Com me certeza. apresentar. Eu sou Mariana, eu sou aquelas coisas de currículo, né? Eu sou jornalista, eu sou escritora, eu trabalhei a maior parte da minha vida em empresas, né, multinacionais, como executiva de comunicação, que é a minha área. E agora, de uns tempos para cá, eu venho fazendo uma migração, uma mudança, indo para a área da inclusão e dos direitos da pessoa com deficiência, justamente por eu ter me tornado mãe de uma criança com deficiência, da Alice, que a gente já falou aqui hoje, que está com 6, vai fazer 7 anos em agosto agora. E é uma criança que nasceu prematura, né, com 29 semanas, muito pequenininha, assim como os seus. Os seus ainda menores. 26 E, semanas. e ela ficou 145 dias na UTI, teve muitas complicações, e em decorrência disso ela tem paralisia cerebral e epilepsia de difícil controle. Por isso que a gente se conecta. Quer dizer, por isso também. Eu acho importante dizer da paralisia, porque tem muitos Sim. tipos de paralisia. Não é muitos tipos de paralisia, mas na verdade muitas pessoas com paralisia em condições diferentes. Então, no caso da Alice, ela é uma criança que não desenvolve nenhuma atividade com autonomia. Ela não fala, não anda, não sustenta a cabeça. Enfim, ela precisa de apoio para todas as atividades. E acho que assim eu descrevo o boletim médico da Alice, mas descrevo muito pouco da Alice, né? Porque esse é um aspecto sobre ela, mas ela tem muitas outras características que não são apesar disso, nem por causa disso, são além disso. Com certeza. E eu acho que ela é um divisor mesmo, assim, na minha vida. Por ter me apresentado uma perspectiva de mundo que eu até então desconhecia, que eu nunca tinha alcançado, né? Minha vida tinha sido muito apequenada, muito limitada, eu nunca tinha convivido com ninguém com deficiência. Então a gente percebe o quanto o mundo da gente, né, o mundo fica aleijado, né? Fica faltando pedaço quando a gente é privado de conviver com as pessoas, com todas as pessoas. E a chegada da Alice me fez perceber não só o quanto eu não convivia com esse grupo de pessoas com deficiência, mas com tantos outros grupos que hoje eu Sim. dou falta, que eu sinto que eu preciso e que eu fui atrás e que eu fui buscar e que eu fui enriquecendo meu repertório a partir disso. E curiosamente, agora, um ano atrás, eu sempre tive uma miopia grande, eu sempre pelejei com a minha visão, assim. A primeira vez que eu fui ao oculista, eu já tinha 5 graus de miopia, e depois eu passei por algumas questões, mas enfim. Em 2010 eu perdi a visão do olho direito, e agora, do ano passado para cá, eu estou num processo de perda da visão do olho esquerdo em função de um processo degenerativo da retina. Então, hoje eu também sou uma pessoa com deficiência, eu sou uma pessoa de baixa visão, sem perspectiva se eu vou ficar nessa condição ou se isso vai chegar a avançar para uma condição de cegueira. Eu faço um acompanhamento e é curioso porque eu imaginava que eu lidaria com isso com muita tranquilidade, justamente por ter já a experiência da Alice, né? Mas o fato é que é intenso de um outro jeito, vem de um outro lugar, é muito diferente a gente ter a deficiência incidindo no próprio corpo, a gente experimentar as limitações no próprio corpo, os impedimentos no próprio corpo. É muito diferente do que viver isso ao lado de alguém, por mais que a gente seja conectado, ligado, amoroso com esse alguém, né? Por mais que seja um filho que é tão junto da mãe, é muito diferente, né? Então, eu passei a admirar ainda mais a minha filha, assim, pela persistência, sabe? Pela coragem,
pela alegria que ela tem, porque são desafiadores, sim, desafiadoras as situações, muito por conta do contexto que a gente vive, né? Que não é exatamente acolhedor às diferenças funcionais, a maneira como as pessoas são. Então, o mundo é muito encaixotado e só quem está dentro Sim. daquele padrão é que se sente bem nele. Então, estar fora do padrão é incômodo em vários momentos, em vários aspectos e nos exige muito. Mas, ao mesmo tempo, também nos abre muitas possibilidades. E eu tenho percebido isso, o quanto eu ter referência hoje, né? Eu conhecer outras pessoas, eu saber de vidas possíveis nessa condição, me faz confiante, me faz entender que isso não é uma tragédia pessoal, que isso é um jeito de viver, né? Então, sim, tem sido bem interessante, porque agora somos duas PCDs em casa. Eu falo pro meu marido que ele pega a senha e vai pro final da fila, porque a prioridade dele é a última. Não, não, porque ele é acompanhante, então ele faz jus, não vamos gongar ele, tá? Por favor. Exatamente. Na verdade, ele tem mais preferência do que vocês duas, porque ele é acompanhante de duas. Então, fala para ele que eu tô defendendo ele e o próximo encontro, o chopp é por conta dele. Combinado. Mas é interessante até isso, assim. Eu me lembro numa das primeiras consultas depois que essa condição da minha visão foi se instalando, que o médico falou, você precisa cuidar, fazer isso, enfim, as recomendações que ele estava me passando, para a gente tentar conter o avanço desse problema, porque como que você vai cuidar da sua filha se você ficar cega? Pô, mas te joga uma coisa assim, que empatia. Não, que empatia. eu queria que ele pensasse. Eu pensei, gente, ele não deve conhecer nenhuma pessoa cega Que tenha capaz filho. de cuidar. Ele deve achar que cegos não são capazes de cuidar, de ser cuidado, de amar, de ser amado, de aprender, de trabalhar, né? E é isso. É sobre Mais isso, uma gente. caixinha, né? Mais uma caixinha limitante. Eu vou saber cuidar dela. Pode ser que eu me atrapalhe um bocado no começo, porque estou me familiarizando, mas ter deficiência não significa incapacidade de cuidar. Incapacidade de cuidar passa por outro lugar dentro da gente. Passa por talvez uma experiência de abandono, né? Que a gente tenha sofrido e que tenha resultado nessa impossibilidade da gente de cuidar do outro porque tem um abandono gigante que vive com a gente, ou por negligência, ou por falta de caráter, por outros lugares. Não tem nada a ver com os sentidos, né? A incapacidade de cuidar. Às vezes a gente cuida só olhando, só virando o olho assim para a pessoa. Não precisa falar nada, não precisa erguer a mão. Você botou o olho naquilo, você já está cuidando. Dependendo da intenção que você coloca no olhar, né? Então, eu acho que tem muitos tabus, né? Pra gente quebrar e refazer nessa história toda. E você sabe disso também, tanto quanto eu. E é tão interessante porque existem os preconceitos, as caixinhas, mas existem uns outros comentários. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com você um dia, mas a gente estava numa pracinha perto da minha casa, num pula-pula. Eu entrei no pula-pula para segurar o Bernardo e Laura e Pedro também estavam pulando. Aí acabou o tempo, eu saí, tirei um, tirei outro e Bernardo ficou deitado. Óbvio, porque assim como a Alice, o Bernardo depende de intervenção, de auxílio, né, para fazer as atividades dele. Aí tinha um senhor observando e ele falou, preguiçosão, né? Aí eu olhei para ele e falei, oi? Ele falou, mas é um folgadão. Os outros se viram. Agora esse folgado tá aí esperando a mamãezinha tirar ele. Foi assim, subiu um negócio aqui que eu quase falei para ele, se toca. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei tão feliz que eu falei, ele não olhou meu filho de maneira limitada. Ele não olhou, mas eu fiquei, foi assim, o fogo da raiva subiu
mas ao mesmo tempo ele foi abafado pela alegria. Eu falei, não, mas ele é especial. Ele falou, ah, é, especial e folgado, porque os outros dois também são bem especiais e saíram com as próprias pernas. Aí eu falei, tem razão, o senhor tem toda a razão. Falei, tá vendo, Bernardo? Se coça, rapazinho. Catei ele e eu vim rindo. Aí uma pessoa que estava comigo falou, nossa, mas que indelicadeza. Eu falei, não. Ele talvez tenha sido uma das pessoas mais delicadas, que ele não olhou com piedade para o Bernardo, incapacitando. Ele olhou o Bernardo, ó Bernardo. E eu devo confessar que tem horas que Bernardo se aproveita e é folgado. Ah, é. Sobretudo quando a minha mãe tá perto. Claro, né? Estamos aí. É bem isso. Eu acho que é importante, coisa que você me faz pensar com essa experiência, é que a gente tem os termos, né? Tem a pessoa que olha e só vê um estereótipo. Então, aqui a gente está falando da deficiência, mas podia ser outra característica. Olhar e só ver o gordo, ver o pobre, olhar e só ver o negro, né? Olhar e só ver o cadeirante. Pode ser um monte de coisa. Viúva, só a solteirona, só, sei lá. Cada pessoa tem os seus preconceitos, né? Mas, enfim, tem isso de olhar e só ver uma... Geralmente é uma característica incidente, então eu olho, percebo, né? Pela característica externa, que me dá pistas que eu vou lá na minha cultura, naquilo, na construção de mundo que eu fiz e encaixa. Gente, assim é assim. Julgamento. Isso é o estereótipo, é o estilo, Mari, né? E diz muito da cultura tá, na qual a gente foi tá socializada. travando. Então, como é que Tá travando, Mari. pode inferir o que é alguém? Oi, travou? Travou. Melhorou? Voltou sem som. Voltou? Sem som. Não. Eu tô lendo o celular. Não? Sim? Não? Voltou? Tá com delay. Tá bom. O que eu Tá. faço? Peraí. Peraí, vou colocar a Mari. Gente, ela é demais. A Alice é uma coisa de fofa, meu Deus. Ela é a cara da Mariana. Igualzinha. Já tá voltando. Bem-vindos todos. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila, enquanto a Mari entra. Aqui a gente se reúne todos os dias às 9 horas da noite, cada dia com um tema diferente. Acho que vai. Oh. Não foi, não. Peraí. Vou te pôr de novo, Mari. Peraí. Ué? Cadê você? A Ariana já deve estar voltando. Ela já deve estar voltando, porque não está aparecendo aqui para mim. Aqui, agora tá. Pronto. Vamos lá. Esse papo é muito bacana. É muito bom. Voltou? Voltou. Ufa. Eu olhei aqui a internet para ver se é alguma coisa daqui. Mas você falou uma coisa, é verdade, né? Olha, a gorda, a magrela, o altão.
Porque isso depende da maneira como a gente foi educado, socializado, né? E dos estereótipos que a gente construiu. O estigma, o estereótipo é isso, é a gente, corpo, e esse corpo antecipa papéis que aquela pessoa pode exercer no mundo. Isso é que é estigma. E aí, que diz nada da pessoa, porque eu olhei, já fiz meu julgamento, e daí eu não vou conseguir me aprofundar, né? Porque eu olhar para o outro querendo conhecer, eu preciso suspender meu julgamento um pouco. Preciso achar que eu posso estar errado. Eu preciso ter humildade, pensar que quem sabe a minha experiência é só uma experiência. Não é toda a experiência do mundo. Quem sabe o que eu penso não é suficiente para saber dessa pessoa, né? Então a gente não olha nada, né? Que olha e não te vê, te repara, não sabe, não percebe quem é você, porque assim, pensando aqui na minha deficiência na da Alice, eu gosto quando as pessoas notam que nós temos uma deficiência, adaptação visual, de contraste para eu enxergar. Se ela não me perceber, ela não vai poder me dar essas condições, né? O contexto não vai me dar. Então é preciso que veja a deficiência, é preciso que olhe a deficiência para não é julgar, colocar na caixa, mas para pensar, ela tem essa demanda e eu quero tanto poder conviver com ela, cuidar de dar as condições para isso. Então não é apagar, mas também colocar no lugar como se fosse aquela pessoa, né? Como se Sim. tudo sobre ela fosse a falta da visão, a falta do andar, enfim. A gente, felizmente, é muito mais que qualquer coisa do que qualquer caixinha. A gente não cabe em É, caixinha. é verdade. Deixa eu só dar uma satisfação. Pessoal, eu desativei momentaneamente os comentários, Ah, porque o áudio estava picotando. Daqui a pouco eu libero de novo, a gente vai falando. Vocês podem pode mandar deixar. pergunta, mas só para a conversa fluir. Mariana, eu tinha muito medo de como eu integraria Bernardo com as crianças, né? Como é que ia ser, Laura e Pedro, entender? Eu não precisei explicar. Eles me dão aulas diárias. Laura outro dia falou para mim assim: mamãe, Bezinho não anda, né? Mas olha, esse carrinho não vai ser suficiente, porque ele vai virar um menino, né? Eu falei: ele vai virar um menino. Mas ele não é um menino? Não, mãe, ele é o nosso bebê. Eu falei: não é o bebê. Eu acho que ele é bebê, mamãe, ele não anda. Eu falei: filha, Bernardo anda de outra maneira. Ele anda com a nossa ajuda. Aí ela, sabe que eu gostei dessa ideia? Olha, gente. Que eu gostei dele. É muito bom. É isso, né? É isso. E sabe também, eu fico pensando que gente que tem as deficiências, no caso dos nossos filhos, a deficiência é muito evidente, né? Ela é muito escancarada. É, é quase como se fosse assim. Se as pessoas não conseguem agir de modo inclusivo, de modo respeitoso, de modo acolhedor, de modo a considerá-los, se não consegue fazer isso com ele, escancarado ali, não conseguir fazer com quem tem nuances, muitos aspectos pouco evidentes da personalidade, né? Características que precisa ter uma atenção maior para perceber e cuidar. Será? Será? Eu penso nisso. Eu penso o quanto as escolas estariam melhores e nós, pessoas, estaríamos melhores se nossos filhos não tivessem sido tirados da escola como foram historicamente, né? A gente tem 12 anos só que crianças podem estar numa escola junto com as outras. Tem 12 anos. Isso explica a nossa dificuldade em lidar com
Travou, 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 Mari. Tá com as diferenças. Porque a gente não teve essa chance, né? Essas crianças e as diferenças foram subtraídas da nossa convivência. Mariana? Mariana? Te ouvindo bem, normal, você não? Puxa. Travou. Eita. Fala, a sua imagem congelou, mas eu comecei a voltar a te ouvir. Agora voltou, voltou. Não te ouço, não te ouço. Não, internet, você não vai fazer essa pegadinha com a gente. Não vai não, porque esse papo é muito bacana. Porque muita gente ouve, né, falar hum, das questões raciais, né? Muito se fala do racismo, muito se fala da homofobia. Vai voltar, ó. Muito se fala da homofobia. E eu não estou diminuindo ou Ai, competindo, não foi. é isso. Voltou. Eu acho que o Instagram, não é a internet. Eu acho que é o Instagram. Agora tá melhor. É um horário Enquanto que tem muita você live. estava voltando, Aí. Tá, mas vamos lá. Vocês eu estão me. estava Você tá me ouvindo? falando, né, que a gente tem o hábito de um conceito social, da Isso. discriminação social, mas eu acredito que muitas pessoas que estejam aqui nos ouvindo talvez não tenham escutado o que é o capacitismo. Uhum. Por quê? Os nossos filhos, as pessoas com deficiência, o que a gente falou lá no início, são colocadas num limite. Há 12 anos atrás, não era permitido estar na escola. Você estava falando isso agora, quando travou. Uhum. É, é, não é diminuir nenhum tipo de luta de minoria, muito pelo contrário, é dar cada vez mais voz. Se eu não tivesse o Bernardo, talvez eu desconhecesse o que seria capacitismo. Sim. Sim, sem dúvida. É, eu acho que essa ausência de léxico, né, para dizer a opressão que incide sobre as pessoas com deficiência é um sintoma da nossa invisibilidade, né? Nós somos tão invisíveis, tão excluídos, que não tem nem nome a opressão que a gente sofre. Ou tem nome, mas ninguém sabe o nome que tem, o nome que se dá. A gente sabe sobre machismo, a gente sabe sobre racismo, a gente sabe sobre homofobia, sobre transfobia, a gente sabe sexismo, misoginia, mas quase não se fala de racismo, de capacitismo. E as discussões que fazem interseção fazem entre sexo, entre gênero e raça, gênero e sexualidade. Difícil fazer entre gênero e deficiência. Dificílimo. E é uma interseção que precisa ser muito olhada, porque, em geral, as pessoas com deficiência muitas precisam de cuidado. Esse cuidado é prestado por uma mulher em geral, que a gente sabe de cuidado no nosso país são assumidas por mulheres. 70% das famílias que têm filhos com deficiência são chefiadas por homens, se divorciam, saem fora do casamento. Então, se a gente não fizer essa interseção para entender como que a pressão se dá,
como, por exemplo, mulheres que dependem do cuidado e que não têm tido como uma política pública, por exemplo, ficam submetidas a relacionamentos abusivos, à violência, porque tem nos seus cuidadores aquele que violenta, aquele que abusa. É muita coisa que fica de tapete quando a gente não nomeia. Né? O primeiro para a gente mudar a realidade é falar, é nomear, é tornar isso palpável. Né? E é por isso que a gente precisa dizer do capacitismo. O capacitismo é esse julgamento que hierarquiza de acordo com um determinado critério. Então, aqueles que correspondem ao que a gente chama de corretividade, né? Aqueles que correspondem a um padrão que foi determinado, eles estão ok. Os que não correspondem são o desvio, o que deu errado, falhou. E aí eles têm que ter, né, de acordo com a sua... Travou de novo. Fala, continua falando. Travou a imagem. A sua imagem travou. E agora eu não estou Pois ouvindo é. mais a sua voz. Ai, Ah, estou ouvindo. ai, meu Deus. Vamos ver, vai. Tá? Vai falando. Vamos ver, vai. Volta. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo bem. Travada aí também, tô parada. Vai, mas vai falando, vai falando. Tá, vai voltar. Mas então eu estava falando isso, dessa hierarquia. Essa hierarquização é que é o capacitismo, né? E é isso que a gente precisa nomear para poder combater. E é como você falou tão bem, Priscila. Preconceito, discriminação, a gente não hierarquiza. A gente combate. Então tem que combater o racismo, tem que combater o capacitismo, tem que combater o machismo, tem que combater todos os preconceitos. Né? Sem falar qual que é melhor do que o outro. Até porque a raiz é a mesma. A raiz é sempre aquela que acredita que existe um grupo superior a outro. Né? Não seria a igualdade que deveria nos reger quando a gente está falando de direitos, quando a gente está falando de afeto, quando a gente está falando de ter uma vida digna? Não é pela igualdade que a gente deve se orientar? Né? Então, é justamente o oposto disso. Né? E é curioso porque é uma discussão que ainda não ocupa o seu lugar. E o que eu já ouvi pessoalmente, mas você tem que entender que as pessoas vão te abordar dessa forma, porque o seu filho é deficiente, e você tem que entender que as pessoas não são obrigadas a saber da deficiência. E o sentimento de piedade, muitas vezes, é um carinho. Eu falei, não, gente, não. O sentimento de piedade é um sentimento de diminuir o meu filho. Exato. E eu não posso aceitar isso. Exatamente. Aí eu fiz a comparação. As pessoas vão falar assim, coitado do fulano, é negro. Coitado do fulano, é homossexual. Coitado do fulano, é deficiente físico. São minorias. Colocam as minorias como pobres coitados. E não é esse tipo de sentimento que as minorias precisam. Não. Elas precisam ser olhadas com igualdade, como você disse, com respeito. Agora a palavra da moda é empatia, né? Todo mundo está falando, tem que ser empático. Eu gosto mais de alteridade. Eu acho que é uma palavra que faz mais sentido. O Ubuntu, né? O que você falou, porque a piedade realmente, ela não é um sentimento legal, né? Eu acho que é bom a gente pensar assim. Eu digo, coitado desse homem branco rico. Eu digo isso. Eu digo, coitado dessa mulher bacana caminhando no shopping. Não sou engraçado? Então, assim, não é coitado. É coitado desse sistema que não oferece pra gente condição digna para todas as pessoas. Coitado de nós que não conseguimos agir, que vivemos na impotência.
tem coitado da pessoa por causa da condição que ela tem, sabe? Eu acho que isso é um... A gente tem que pensar que todo mundo tem que ter lugar no mundo, não por dó ou por caridade, nem por bondade, nem mesmo por força da lei, mas porque esse é um horizonte ético, porque isso é a gente permitir se afetar e afetar o outro, porque essa é uma decisão do afeto. É por isso que a gente tem que achar que todo mundo tem que ter lugar no mundo. Não precisa de lei nos dizer isso, não. Não precisa de dó nos dar o tom. A gente só precisa sentir afeto, se deixar ser afetado pelo outro, sentir que isso é a única decisão ética possível para nós. É o único horizonte ético que vai garantir, inclusive, a sobrevivência da nossa espécie. Porque nós É, estamos ameaçados, o planeta vai seguir. Sem nós, do jeito que for, o planeta segue. Agora, nós estamos vivendo tempos sombrios, tempos difíceis. Então, tempos se a gente não difíceis, muito difíceis. né? E se a gente não aprender que a diversidade é a matriz da vida, é o que torna a vida possível. Se a gente não aprender a olhar para esse lugar como a nossa potência, como aquilo que merece ser acolhido, valorizado, olhado, a gente não vai sobreviver, porque não vai ter vida que se sustente sem diversidade. Na homogeneidade a gente não vive, na uniformidade a gente não vive, né? Quem vive é produto, mercadoria, código de barras. Gente, não. Então, Você faz uma observação muito, muito bacana quando as pessoas falam assim, seu filho tem necessidade especial. uhum, Um dia você falou assim, mas todos nós temos necessidades. exato. Comer, andar, falar, se locomover, isso é necessidade. Uhum, Eu acho exatamente. essa sua fala tão perfeita, tão As sensacional. necessidades não são especiais, nem a do seu filho, nem do meu, nem de ninguém. As necessidades humanas são universais. Nós temos as mesmas necessidades: necessidade de afeto, de liberdade, de respeito, de criatividade, de segurança, de autonomia. Essas são nossas necessidades e elas são universais. Mas cada pessoa encontra um modo de satisfazer essa necessidade a partir da sua singularidade. Não tem uma receita só para eu experimentar autonomia. Não tem uma receita só. Vamos pensar, uma necessidade humana é o afeto. Uma necessidade humana universal é o afeto. Tem gente que para viver o afeto se casa e tem filhos. Tem gente que para viver o afeto vive sozinho. Tem gente que para viver o afeto se faz celibato, vira padre, vira pastor. Tem gente que para viver o afeto se dedica às crianças. Tem gente que para viver o afeto se casa com uma pessoa, tem uma união homoafetiva. Enfim, cada pessoa encontra um modo. Então, é isso. Tem gente que para se alimentar usa as mãos, tem gente que para se alimentar usa garfo e faca, tem gente que para se alimentar usa sonda, tem gente que para se alimentar precisa de que alguém dê na boca, tem gente que para se alimentar mama no seio, tem gente que para se alimentar bebe na mamadeira. É variado. E nós, durante a vida, também experimentamos diversas maneiras de suprir necessidade. Você veja bem, quando a gente nasce, a gente ou mama no peito, ou mama na mamadeira, ou vai pela sonda, também tem essa possibilidade. Sim. Né? Só aí já são três. Aí supondo que eu me desenvolvi, eu vou comer com garfo e faca se eu estiver num país. Se eu estiver no Japão, vou usar os palitinhos. Se eu estiver na China, pode ser que eu use as mãos. E aí, na fase adulta, eu vou me alimentar de outro jeito. Ou eu posso precisar de ajuda, que alguém me dê a comida. E aí, quando eu ficar velho, pode ser que eu precise de sonda, pode ser que eu precise que alguém ponha comida na minha boca, pode ser, sabe? Então, não tem só um jeito. Por que que a gente aprisiona? Aí a gente acha que a necessidade é especial porque o fulano apareceu comendo na sonda. Ué, você nunca viu ninguém comendo na sonda? Se você nunca viu, o seu repertório tá pequeno. Exatamente, exatamente.
né? Não é a E assim, necessidade dele que é especial. A necessidade dele é a mesma que a sua. Só que você nunca viu alguém comendo assim. Só isso. exatamente. E olha, tem uma singeleza muito grande. Você sabe que eu estou revivendo meus tempos de princesa, né? Hoje, Hum. inclusive, meus olhos estão muito vermelhos que eu fui maquiada pela Ah, minha maquiadora aqui profissional. ah. E revendo o filme da Bela e a Fera, tem de maneira muito especial essa questão do alimento. A fera não conseguia utilizar garfo e faca. Uhum. Ela pegava o prato, a vasilha e virava na boca. A Bela percebendo isso, e ele percebeu que a fera estava constrangida por não saber usar os talheres, não conseguir com aquela mão grande. Ela foi, sentou do lado da fera, pegou o prato e bebeu a Ai, que sopa demais. do mesmo jeito que ela. Todas as vezes que eu vejo esse filme, Você nessa chora. parte eu choro. Ah, claro. Porque é de um carinho, é de uma empatia. Ela não julgou que ele não sabia utilizar talher. Ela simplesmente lhe deu liberdade e foi igual, se tornou Isso. igual. Isso. É um gesto de dizer, tá tudo bem, coma do jeito que você quiser e eu tô junto, do jeito que for, né? E é bem isso. Eu acho que esse é um exemplo que sempre ajuda muito a gente a é, tirar essa hierarquia, né? Que também quando a gente afirma que é especial, é isso, a gente está estabelecendo uma hierarquia, Sim, estabelecendo uma diferença. Então, se a necessidade, a gente dizer que a necessidade é especial, na verdade, diz de um estranhamento nosso. Ah, é especial. Por quê? Porque eu não conheço, eu nunca vi. Então, não é especial, só é desconhecido. Só não sei, só nunca vi. E está explicado historicamente por que nunca viu. Agora, não é especial, é uma necessidade só. E a gente pensar que a necessidade é a mesma é muito maravilhoso e libertador e ao mesmo tempo muito assustador. Por quê? É muito maravilhoso e libertador porque significa dizer, olha, somos humanos, somos iguais no sentido da nossa humanidade. E é assustador porque aquela pessoa esquisita, que baba, que faz um som, que tem um jeito que me aterroriza às vezes, que me causa espanto, não é que ela é da mesma espécie que eu? Isso é assustador para mim. curioso, né? Como que ela Nossa, pode ser da mesma espécie que eu? não Como é? assim, né? Não é que é. Então, e aí é que é legal, porque aí o desconforto se instala e a gente cresce. A gente cresce é Sim, nesse estranhamento, nesse desconforto, nessa possibilidade de pensar a partir de uma perspectiva que nunca havia sido pensada antes, ou que a gente pouco acessa por N razões, né? O crescimento se dá aí. Quando a gente fica só com o que é igual, e a gente busca o igual muito nesse sentido de ter conforto, né? Então, as sim. pessoas que estudaram na mesma escola da gente, aqui, as que votaram no mesmo partido, as que têm a mesma religião, as que frequentam o mesmo barzinho, com essas a gente se sente à vontade, confortável. É um ambiente familiar, é um ambiente previsível. Então é bom, eu me sinto bem ali. Só que esse ambiente me exige muito pouco. Ele fica Exatamente. girando em torno de si mesmo. Ele é autocentrado, autorreferente, ele gira em torno de si mesmo. Esse ambiente é importante porque ele nos organiza, nos descansa, mas a gente também precisa do ambiente em que as diferenças estejam afloradas para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente experimentar outro ponto de vista, outra perspectiva, outro modo de pensar, outro modo de agir, outro modo de sentir. Aí a gente se expande o peito, expande a mente, expande a consciência, expande a nossa capacidade de estar no mundo, expande as possibilidades da gente ser feliz aqui. Então a gente precisa equilibrar isso, porque se a gente ficar só na nossa bolha, vai ficar quentinho, confortável, a gente não sai do lugar. E se a gente também ficar o tempo todo sem reconhecer características semelhantes, a gente também fica muito desesperado, né? Muito sem Sim, referência. Então, sim. esse equilíbrio é fundamental. E a humanidade é tão perfeita que ela traz essas duas coisas em cada pessoa. A gente é igual e diferente ao mesmo tempo.
Então é possível a gente encontrar a igualdade e a diferença em cada pessoa, desde que a gente queira, desde que a gente se dedique a esse encontro, a essa conexão, a essa possibilidade de verdadeiramente conhecer aquela pessoa. E pensando assim, que a gente sempre que vai conhecer alguém, a gente conhece uma parte dessa pessoa. Mesmo aquela pessoa com quem a gente convive a vida inteira. Você fala, conheço fulano igual a palma da sua mão. Conhece, mas não conhece tudo. A gente É, nunca conhece tudo de ninguém. A gente sempre se aproxima de alguém, a gente sempre vai tateando as bordas, né? Mas o que a pessoa é mesmo é sempre um mistério. É sempre um mistério. E aí é a beleza. é a beleza. E quando você fala que nós somos muito parecidos e muito diferentes ao mesmo tempo, eu tenho um exemplo clássico dentro da minha casa. São trigêmeos Sim! e ao mesmo tempo nasceram na mesma barriga, filhos dos mesmos pais, diferença de 1 minuto para cada um. Muitas vezes são muito parecidos, inclusive fisicamente, mas em determinadas situações eles são opostos. Então, Exato. essa é a singularidade, né? Essa é a beleza da vida e que nos convida a experienciar isso a todo instante, né? A Mariana de Isso. hoje, certamente, é outra criatura de 7 anos atrás. Outra. É outra que te encontrou um ano atrás lá no shopping. Já é outra. Você também já é outra. Nós todos. Amanhã a gente já é outra. Daqui a 5 minutos já mudou alguma coisa. Se a gente permitir, né? Exato, se a gente permitir. Se a Se a gente gente, se entregar para esse percurso, né? assim, quando a gente, voltando a falar, né, do capacitismo, muitos tendem a limitar, inclusive, a capacidade cognitiva do deficiente Uhum, físico. uhum, Se dirige ao cuidador, não se dirige sim, ao deficiente físico, sim, e quando se dirige, fala de maneira infantilizada. exato. Então, o que eu sempre procuro, principalmente, né, dentro da minha família, é trazer a realidade. O meu filho tem uma condição diferente da minha no que diz respeito a suporte. Eu hoje consigo fazer determinadas coisas sem auxílio. Ele precisa do meu auxílio, da minha intervenção. Mas isso não significa que ele seja intelectualmente incapaz. Uhum, É limitante colocar essa trava, né, para a deficiência física, assim como você falou no início, os desejos, as necessidades, as vontades. As pessoas não imaginam, por exemplo, quando você falou que o médico foi tão delicado contigo e falou, mas como é que você vai cuidar da sua filha se você ficar cega, né? uhum, Muitas pessoas falam, nossa, mas ela é cadeirante e teve um filho? Como assim? uhum, uhum. Não associa a deficiência física à, à, à sexualidade. Acha Sim. que não, a pessoa é deficiente física, E não pode transar. assexuada, Exatamente. né? Exatamente. Eu conheço muitas famílias que têm os filhos já na adolescência e dizem, né, que é desafiador, principalmente porque os hormônios estão à flor da pele e aquela criatura precisa da intervenção dos pais. E como que você dosa tudo isso, né? Eu tenho um colega de trabalho que fala isso comigo, ele tem um irmão de 20 anos. E é complicado. Muitos médicos querem dopar para inibir os desejos que são naturais do ser humano. Mas Uhum. ninguém pensa nisso. As pessoas só pensam, é deficiente, acabou. Não come, não bebe, não tem vontade de transar, não É, tem raiva, não tem. Enfim, limita demais. demais.
Sabe, você me fez lembrar, esses dias eu li um texto de uma moça, uma mulher autista, que também questionava essa necessidade que a gente tem de afirmar a inteligência. Ela dizia que a inteligência é um conceito socialmente construído também. E aí, parêntese nessa história, porque não tem muito tempo, a Rita, que é uma fisioterapeuta que acompanha minha filha, ela disse: Mariana, é muito difícil da gente afirmar que alguém tem deficiência intelectual. Sabe por quê? Porque a gente não dispõe de ferramentas, de tecnologias, de abordagens competentes o suficiente para acessar essa pessoa, estabelecer uma interação com ela, para dizer qual é o nível da deficiência intelectual que ela tem e se ela tem alguma. Principalmente no caso das crianças que são não verbais e que têm uma deficiência motora mais importante. Então, eu Rita, fiquei para pensando, você, Rita. maravilhosa ela. E aí eu fiquei pensando nisso, ao mesmo tempo teve essa moça autista que eu li, e que ela diz que, quer ver, eu busquei o texto aqui enquanto a gente ia se falando para eu não perder. Ela diz o seguinte, alguns de nós não vai querer ou ser capaz de ir para uma universidade, ou mesmo obter um diploma do ensino médio. Alguns de nós queremos apenas ser ouvidos, mesmo que o que digamos seja percebido como incorreto, desorganizado ou intelectualmente imaturo. Alguns de nós somos de fato intelectualmente deficientes. A inteligência é um conceito socialmente construído. Ela aborda a percepção da maioria do que seja desejável. A forma como absorvemos e expressamos informações não é típica, ela diz, ela é uma autista, né? Não somos maioria, não nos enquadramos nos conceitos de normal e desejável da maioria. Então, definições neurotípicas de inteligência e sucesso, eu não quero ser valorizada por essas definições. Eu não tenho um doutorado, um diploma universitário de ensino médio, eu não tenho emprego, eu não pago impostos. Ter diploma, emprego ou ser contribuinte são metas dignas para qualquer pessoa que assim as deseje. Mas essas não são as metas que eu tenho para minha vida. Ainda assim, eu mereço ser valorizada. Olha Nossa, isso! nossa, tô arrepiada. Qual o nome dela, por Deixa eu favor? pegar aqui o nome dela no final. Algumas vezes minha conquista é conseguir me levantar de manhã e eu a celebro. É conseguir digitar uma frase e eu a celebro. É ser capaz de prestar atenção em um audiolivro e eu a celebro. As minhas conquistas. Ai, peraí, perdi, não acredito. As minhas conquistas. Minhas conquistas não têm a ver com a definição de sucesso da maioria. Ter compaixão não requer inteligência, eu me considero compassiva. Ser sensata não requer inteligência, eu me considero sensata. Inteligência, assim como definido pela sociedade normalizadora, não é o requisito para ser um ser humano digno. Eu não permito que outros me definam e valorizem de acordo com sua visão de mundo ou da vida. Eu escrevo para ser ouvida e para desafiar pressupostos. Se você dissesse que eu sou inteligente, você estaria errado. Se você dissesse que eu não sou inteligente, você também estaria errado. M é o nome dela. M. Squencia. Squencia. Depois eu te mando por escrito o nome direitinho. Que coisa Maravilhosa, linda, que não coisa é? linda. Maravilhosa. Olha, é enriquecedor, isso é inspirador, porque quando ela diz eu não fui para a faculdade, muitas mulheres não puderam ir para a faculdade não porque tinham nenhum tipo de deficiência, mas tinham sim uma deficiência imposta, porque muitos Sim. maridos limitavam e não permitiam. E você Uhum. vai mensurar a capacidade dela. Exato. Muitas mulheres eram submetidas ainda são, né? Mas submetidas a condições absurdas por serem mulheres. Uhum. E ela não é inteligente. Ah, foi uma escolha de vida. Ela não é inteligente. Enfim, se apequeninar demais, sabe? Se tornar muito, muito nada. É. Você olhar para uma pessoa e não imaginar
quão capaz aquela criatura é. Exato, exato. Capaz de coisas que talvez a gente não tenha capacidade de alcançar. Então, a gente é que tem que correr atrás, né? Exato. É do nosso lado que está o problema. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Exato, exatamente. E quando ela diz que ela celebra, quando ela consegue prestar atenção, quando ela consegue alguma coisa, mães de UTI, quem já foi mãe de UTI, consegue sentir e vibrar com ela com as pequenas conquistas diárias, né? Sim. Foram 5 gramas adquirida. Isso. Fez xixi, oh meu Deus, fez cocô, maravilha. Então, assim, a gente consegue mensurar. E nesse universo tão vasto e tão bonito, você se julgar competente para dizer que esse ou aquele não são capazes é de uma ignorância. É de uma ignorância. É. Sem dúvida que é. De uma prepotência, de uma falta de humildade, né? E é uma perda para todo mundo. E quando chega naquela dos corpos iguais, por que que a minha maneira de comunicar precisa ser exatamente igual à sua? Né? Porque eu vejo a grandiosidade da Alice. Sim. Ela se comunicando e você perguntando se ela queria uva, qual fruta ela queria. E ela vai como uma criatura incapaz saberia. Não iria. E é o desejo que está dentro dela, né? É o desejo. O desejo acho que tem uma música do Palavra Cantada, assim, que eu gosto muito, que fala: o desejo é o princípio do corpo. E eu acho isso maravilhoso, porque é justamente isso. Esse corpo está vivo porque tem desejo. Desejo de comer banana, desejo de comer uva, desejo de estar no mundo, desejo de andar na cadeira de rodas, desejo de receber o afago da mãe, desejo de estar em conexão. O dia que desejo de estar sozinha. Sozinha, exato. E o dia que a gente não conseguir acessar esse desejo, ou ela não conseguir expressar esse desejo, aí a gente experimenta, não a incapacidade, nem uma inteligência menor, não. A gente experimenta a morte, né? Não poder expressar o desejo, não poder acessar o desejo, é morrer com o corpo vivo. Então não é isso que a gente quer. E é para isso que a gente está aqui conversando. Né? Olha, a gente tem 1 minuto. Eu posso derrubar, eu volto e você faz a lei. Você faz o encerramento? Pode ser? Pode, claro. Então tá. Gente, voltem, por favor, tá? Porque vai acabar e eu